você tem como posicionar, né? Mandar a posição da pessoa. Você tem como dizer que determinado produto que está na parede vai chegar naquele momento. Então, você pode deixar um tag e a hora que ele se encostar, ele diz, está legal. Tem uma estrutura, né? Ou você tem vários tipos de sensores, na verdade. Né? Você tem sensores de posição, de rotação, de vibração. Então, tem gente já usando sensor na hora de vibrar o concreto, para ver se está tudo bem, na hora de colocar a estrutura em prumo, para ver se ela está em prumo ou não está. Então, você pode ir usando sensores em vários momentos. Você precisa rastrear e alguém precisa pagar isso. O duro é alguém pagar isso. Eu acho que a maior dificuldade hoje é isso. É que o empresário Mas perceba que tem vamos... um grande potencial e paga. Entendi. Mas vamos supor, para entender assim, vamos supor que eu seja, né, uma diretora ou dona de uma construtora e eu tenho interesse, eu quero saber sobre isso e buscar o que já tem disponível. Como é que eu começo? Quem que eu procuro? Onde que eu vou? Que site que eu Procura entro? gente. Entende? Procura gente. Ok, Sim, eu sim. tenho um grupo, né? Eu sou o quinto elemento do grupo, faço um pouquinho mais de marketing do que na real, e tem os nerds que estão por trás, mas a gente tem uma proposta de implantação que é o Mestre I. Depois a gente pode deixar aí com o pessoal, né? Vanessa, não sei como é que funciona isso, Pode, mas pode. a nossa proposta é que essas atividades executadas, desde que a pessoa tenha lá no mínimo um project, um planejamento no project, que essas atividades sejam automatizadas no sentido de ok, tá ok, foi feita, sem a mão do homem. Então você não teria aí um apontamento de atividades, você teria esse processo. Isso, tem alguns módulos que vão crescendo, o módulo da norma de desempenho, o módulo de predições e alguns outros módulos aí. Mas o core dele de implantação, que uma pessoa poderia adquirir, seria isso. Você tem o seu planejamento de obra, você está lá longe e você quer saber se está acontecendo. E se não está acontecendo, por que, que não está acontecendo? Então, são sensores, nada mais é que sensores acoplados a atividades. Isso Tá. pode, se a pessoa quiser sofisticar, pode estar num desenho BIM. Ele é mais sofisticado, a solução começa a encarecer. Então, quanto mais você sofisticar a solução, mais encarece. Esse projeto ele precisa ser pensado, mas ele é viável, porque ele assim, Se eu paga, acho né? que ele se paga. A gente não tem condições de dizer exatamente quanto, porque depende do nível da empresa que está fazendo isso. Então, se a empresa tem muito potencial, quer dizer, ela está muito lá atrás, ela vai, realmente eles se pagam muito. Então, se a empresa já está trabalhando com muito controle, já faz Kanban, já faz Lean, já tem as atividades, trabalha com last planning, né? Isso tudo é automação, né, gente? Todas essas coisas que vocês fazem de Rotinas, né? controle, todas essas rotinas, nada mais é que uma automação. Ela é uma automação mecanizada? Não, mas é uma automação de processo. E qual é o momento que isso deve ser inserido no contexto daquele empreendimento? É na fase de projeto? É em qualquer momento? Como é que é? Vamos pensar assim, qual que é a dificuldade hoje maior, eu acho? Não se planeja, Hum, não se hum. planeja. Começou lá o negócio, saíram mal, você conseguiu os projetos, você conseguiu projetos aprovados, e aí você começa sem detalhamento, sem nada, sem planejamento, isso é de praxe. Se você rodar aí, você vai ver que é assim. E aí, se você não Sim. tem planejamento, como é que você vai fazer uma automação dessa? Porque você não tem. Então, quando se começa? No momento que você está pensando em fazer um negócio, você tem que despender muito mais esforço ali e menos lá. Se não despende aqui, você vai Tá, despender depois. Então, essa tá. dificuldade também de implantação. Tem uma série delas, eu acho. Essa é uma delas. Você acha que os empresários, assim, ó, quando eu estudei sobre a origem
do Sistema de Gestão da Qualidade, lá do PBQPH, fica bem claro que durante muito tempo ninguém estava olhando para dentro do canteiro de obras, porque o valor de venda dos imóveis era muito, muito superior ao custo daquele imóvel. Então, mesmo que tivesse um monte de desperdício lá dentro do canteiro, ainda era uma atividade muito lucrativa. Só que essa diferença vem diminuindo ao longo do tempo. Ele não entrou, né? Ele não entrou em função de conscientização. Ele entrou porque os órgãos, os agentes financeiros obrigaram o uso, isso é óbvio. Então foi feito um lobby de algumas empresas, de alguns profissionais conceituados no mercado, doutores. Esse lobby foi em cima de organismos, de agentes financeiros que obrigaram o uso. Então, mas o que me chamou a atenção foi esse fato de não olhar para o canteiro, porque mesmo que o canteiro funcione mal, eu ainda ganho dinheiro. Acho isso um mal, né? Sim, você ganha dinheiro, então você está ganhando dinheiro, você está entrando no comercial, né? Porque sem venda você não faz nada, então aonde vai esse dinheiro primeiro? Vai para o marketing. Lá tem VR, né? Não tem? Você não tem os óculos para venda? Já esbanja tecnologia, aonde vai isso? Ele tem o mesmo efeito que se o operário na obra pudesse usar aquilo que está sendo usado no marketing? Não, é pequeno, mas é imediato, né? Gostaram? Então, esse é o problema, porque se você tem o processo lá, aonde vai a verba? A verba vai para a venda e tem que ir para a venda. Porque, veja bem, se você não tem venda, você não tem negócio. Ponto 1. Não existe nada depois. E outra coisa que aconteceu é que se terceirizou a problemática do canteiro. Então, as pessoas, as empresas maiores que tinham empregados, tirando algumas, não vou citar nome aqui, que acho que é legal não, né? Algumas empresas mantiveram uma equipe registrada e tudo mais, e banco, empresa, e da premiação no final do ano, conhece o pai, a mãe, o tio, batizaram os filhos, tem esse tipo de empresário aí. A grande maioria essa maioria foi cortando essas atividades e dizendo, terceirizei, esse problema não é meu, mas eu pago X e você me dá esse serviço. Eu vou lá e checo se você fez, se não fez, o problema é teu. Eu tiro uma caução contratual de você, 5%, e te pago lá no final. Se você cumprir, beleza, se não, você está ralado. Então, o que aconteceu? Toda essa problemática foi enxugando. E aí foram fazendo também os lobbies, porque o que acontece é que o empresariado banca o seu político para a legislação. Então, tudo isso vai em cascata, né? Ele vai ficando mais e mais difícil você implantar no canteiro. Já que o problema de produção não é mais do empresário. O problema do empresário é vender, fazer um projeto que seja limpado e construir o terceirismo. Agora, então é um problema estrutural, assim, né? Tem a ver com a dinâmica do mercado. Mas é o seguinte, de novo, vamos voltar lá, considerando que a automação entrando dentro do canteiro tem sim todo um lado positivo. Você acha que eu entendi que assim, você consegue captar uma infinidade de informações lá de dentro da obra. Você acha que os gestores, assim, né? Vamos pensar nos engenheiros chão de fábrica e nos seus superiores imediatos ali, mas é o pessoal que está focado em obra. Conseguem perceber de quais informações eles precisam? Por exemplo, todo mundo fala de produtividades. Então, vamos pensar o que é inteligência artificial, né? E essa captação de dados. Nós não temos mais condição a nossa capacidade chega até um tanto, digamos, cognitiva, de assimilar que dado a gente precisa. A máquina não. A máquina vai armazenando, e aí vão virando clusters de informação que vai definir que tipo de variável, que comportamento teve. Essa capacidade é um aumento da capacidade do ser humano em diagnosticar coisas, na verdade.
Porque aí você vai ter mais massa de dados e vai perceber por que em determinado momento da minha construção, ou determinados dias da construção, esse pessoal trabalha menos. Aí, de repente, lá na variável, você descobriu que tinha a ver com a umidade, com a temperatura. Esse cara que estava lá em Cuiabá, ele não consegue trabalhar no último pavimento nesse dia com essa condição. Caiu tudo ali nessa semana. Foi uma semana típica, ou choveu demais. Essas informações, você talvez tenha percepção, mas os dados estão lá. E se você tiver algoritmos de inteligência artificial por trás, eles vão interpretando esses dados. Eles vão entendendo. Eles podem ser dados de imagem, pode ser dados de posição, pode ser dados N, né? Se você vê a imagem do Google, né, lá atrás, você vê a pesquisa em cima de imagem que o Google tem, e que a gente consegue, através de um pedaço de imagem, identificar outras, né? Isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Por que é um gato e um cachorro? Porque a máquina enxerga o gato, a carinha do gato, o cachorro não. Porque alguns aspectos, alguns números entre a distância dos olhos, tal coisa, ele se aglutinou num grupo que está mais perto do que se chama gato. Aí você tem um outro grupo que está mais perto do cachorro. Né? Então, essas coisas são números, né? E a gente faz muita coisa, mas muita coisa a gente não faz. Então, o que vai acontecer? A gente vai conseguir expandir a nossa capacidade, mas aí vão entrar outras situações que a gente não abordou aqui. Por exemplo, os dados, quando os dados são sigilo ou não. O que